Weber sugere aspectos interessantes sobre a reconciliação que são bastante úteis para a realidade moçambicana. Dizer que a reconciliação é uma situação que permite perdão, convivência e respeito mútuo entre as partes outrora conflituantes. A reconciliação tem como condições estruturais a compaixão, o perdão. A Cama veio apresentar pésames aqui em Maputo e decidiu ir à aldeia para o funeral. Para falar a forma da Cama. E levou com ele seus membros mais de perto dele. A minha esposa não apertava a mão da Cama. Por coisas que aconteceram lá na aldeia, em Cabo Delgado, com a família da minha esposa. Da Cama estava a assistir. E a minha esposa manda perguntar a ele se queria tomar a palavra, se não devia tomar a palavra. Ele, sem saber que foi a minha esposa que pediu para perguntar, ele aceitou tomar a palavra. Ele foi e apresentou os pêsames, explicou o motivo por que estava lá, um motivo humanitário, humano, e depois ia retirar-se. Nessa altura, quando ele ia se retirar, a minha esposa levanta-se e vai ao encontro dele, pega-o pela mão e leva-o para perto dos bispos, não há mais do que um bispo, incluindo o bispo que substituiu o arcebispo Singolano, que representava a Igreja Anglicana. E ela disse ao bispo oficiante: Senhor bispo, receba esta criatura de Deus, ajude-a, para que ele e os outros não tornem mais a fazer o que fizeram. Precisará da sua ajuda. Hoje posso apertar a mão. E apertou a mão. Porque tanto do lado da Renamo, mas sabíamos o que se tinha passado. Aquela própria aldeia, onde se fazia esse funeral, tinha sido alvo de ataque. E reconheciam as atrocidades que tinham acontecido lá. Mas aquela população recebeu onde a Cama e a sua gente. Foi nesse espírito que a amnistia foi o caminho encontrado para superarmos os preconceitos negativos que tínhamos durante as guerras que duraram mais de 2 décadas e meia no nosso território nacional. Tendo em conta o conflito que ora afeta Moçambique, mais especificadamente em Cabo Delgado, mais do que reconciliação nacional, precisamos de coesão social para enfrentar, quer dizer, um inimigo ainda oculto. Desde os primeiros ataques em outubro de 2017, esse grupo não apresenta suas reivindicações
suas lideranças e seus objetivos. Isso é um modelo do chamado terrorismo oculto para as sociedades dos Estados, visto que proporciona a segurança societal, a solidariedade, reforça as relações e o sentido de solidariedade comunitária e nacional. A segurança societal, a solidariedade, reforça as relações e o sentido de solidariedade comunitária e nacional. A segurança societal, a solidariedade, reforça as relações e o sentido de solidariedade comunitária e nacional. A segurança societal, em todas as revisões constitucionais que tiveram lugar em Moçambique. Nos primeiros anos da nossa independência, o processo de desenvolvimento foi garantido pelos moçambicanos e tivemos apoio dos Estados em todas as revisões constitucionais que tiveram lugar em Moçambique. Nos primeiros anos da nossa independência, o processo de desenvolvimento garantido pelos moçambicanos e tivemos apoio dos Estados em todas as revisões constitucionais que tiveram lugar em Moçambique. Nos primeiros anos da nossa independência, o processo de desenvolvimento garantido pelos moçambicanos e tivemos apoio dos Estados anos de 1980 a ser um apoio frouxo. E quando percebemos que era preciso reorientar anos de 1980 a ser um apoio frouxo, de fazer amigos, evitar inimigos. E quando percebemos que era preciso reorientar anos de 1980 a ser um apoio frouxo, de fazer amigos, evitar inimigos. E quando percebemos que era preciso reorientar Moçambique enfrentava uma situação de calamidades naturais e a intensificação da guerra de desestabilização foi um dos estados mais afetados. Foi nesse contexto que houve uma reorientação da política externa e da diplomacia moçambicana, que culminou com a aproximação ao Ocidente, mais concretamente às instituições de Bretton Woods, Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional. Esta aproximação trouxe consigo um conjunto de exigências para o reajustamento econômico e estrutural que afetaram setores produtivos, como, por exemplo, o setor do caju e do setor do açúcar. Diante dessas demandas, procuramos sempre defender o interesse nacional de Moçambique e fazer ver a parte negativa de algumas propostas dessas instituições. Isso significa que, embora desejosos e empenhados no nosso próprio desenvolvimento, que esteve expresso no plano prospectivo e indicativo, EPI, o contexto regional e internacional condicionou em grande medida a nossa vontade de desenvolver a nossa agenda nacional
num ambiente de paz e projeto nacional de longo termo e inclusivo. Um dos principais dividendos do final da guerra de 1992, um dos principais dividendos do final da guerra em 1992, na sequência do Acordo Geral de Roma, foi o estabelecimento da paz, traduzida pelo calar das armas, que se revelou uma condição vital para a retoma do fim último da luta de libertação nacional, que é o bem-estar dos moçambicanos, criado e conduzido pelos próprios moçambicanos. Este ambiente propiciou o lançamento, já nos finais da década de 90, da iniciativa de todos os moçambicanos refletirem em conjunto sobre o futuro do país e formularem uma visão e estratégias nacionais que permitissem relançar o projeto nacional de um Moçambique desenvolvido e de prosperidade. Eu próprio convidei os partidos políticos da oposição para se juntarem a todos os outros elementos da sociedade civil para esta reflexão conjunta. As grandes privações pelas quais os moçambicanos passavam as suas legítimas aspirações de bem-estar, pensadas e conduzidas por eles próprios, constituíram motivações bastantes para considerar a elaboração de um projeto futurista possível e execuível. O sucesso na elaboração da Agenda 2025 assentou, entre outras, em bases que dão solidez e sustentabilidade a qualquer visão e missão de desenvolvimento de uma nação. A diversidade dos seus intervenientes, representada por sensibilidades políticas, acadêmicas, religiosas, econômicas, sociais, de gênero e geracionais, bem como o pluralismo de ideias que elas trazem, representam um condimento essencial para captar o caminho a seguir. O diálogo amplo, não só entre os governados e os governantes, mas também entre os governados de diversas origens e sensibilidades, constituiu um alicerce para o estabelecimento do interesse nacional que nos confine a um grupo limitado de protagonistas. É célebre a expressão do então Presidente da República, Samora Machel Machel, no seu encontro com estudantes em 1977, no que ficou conhecido como a geração 8 de março, quando dizia: não é o que tu queres, não é o que eu quero, mas sim é o que nós queremos. O diálogo é um condimento importante para incorporar o interesse individual e, simultaneamente, transcendê-lo a um interesse maior e de um grupo. A participação dinâmica abrangente tornou a elaboração da Agenda 2025 mais inclusiva, emprestando ao processo o sentido de coletividade e de pertença da visão dos moçambicanos do seu futuro de desenvolvimento. E para além de assumir os princípios que acabamos de enumerar, é crucial que a agenda nacional, uma vez consensualizada, se constitua
numa base sólida, orientadora para a governação, independentemente dos governos que se sucederem e das gerações que vierem. Pode-se aplicar de uma maneira e de outra, mas aqueles princípios devem permanecer e ser renovados através do diálogo. No presente, e a escassos 2 anos do termo da Agenda 2025, temos o reto de, como cidadãos, avaliarmos os resultados do nosso compromisso do início deste século. Uma das conclusões que se pode tirar é que não fomos muito felizes em considerar a agenda como um guião para o futuro, que é já hoje e que pretendíamos. Um guião quer dizer como aquele checklist que os pilotos usam nos aviões antes de levantar o voo para ir longe e chegar. E então, repare, cada coisa, se foi feita, porque não foi feita, é preciso voltar à terra para aumentar combustível, etc. Isso tudo há de ser necessário. Conhecemos o objetivo. Como acontece em muitos planos bem elaborados, precisamos de aprender que há uma componente de implementação adequada, imprescindível para o sucesso do projeto de Moçambique que todos queremos. Precisamos refletir num processo de avaliação e de monitoria consistente e permanente, que nos dê segurança de estarmos a trilhar o caminho certo para atingirmos os resultados estabelecidos e ajustados. Temos que estar atentos às mudanças circunstanciais que surgirem, sejam elas das aspirações dos moçambicanos, dos fenômenos econômicos e sociais, nacionais ou globais, incluindo as mudanças climáticas e o terrorismo, para que possamos, em tempo útil, ajustar o nosso querer coletivo. Temos ainda de saber aliar os ajustamentos necessários das mudanças circunstanciais à necessidade de nos concentrarmos e estarmos focalizados no Moçambique que queremos, expresso na agenda nacional que se deve seguir no pós-2025. Temos de aprender das exigências, temos de aprender das experiências passadas e projetarmos o futuro de longa duração com planos operacionais realistas. Hoje, temos um manancial de experiência e de conhecimento acumulados ao longo do tempo, assentes particularmente no nosso capital humano que produzimos nas últimas décadas, que justificam melhorarmos substancialmente a nossa visão de longo prazo e a sua implementação sustentável. Precisamos de estabelecer uma plataforma de diálogo multifacetada para projetarmos uma agenda que suceda à atual Agenda 2025 e possivelmente de maior prazo e duração. Distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, gostaria de terminar a minha intervenção pontuando alguns aspectos que acho relevantes para a promoção da paz, segurança, reconciliação, coesão social e desenvolvimento em Moçambique. Estes aspectos estão inspirados nas condições da Universidade das Nações Unidas, na legitimidade dos decisores, reconhecimento e valorização da interdependência entre os atores políticos, sociais, econômicos e religiosos,
a criação e consolidação de instituições credíveis e fiáveis para a prevenção e resolução de conflitos, a promoção da igualdade, respeito e compreensão mútuos entre os diversos atores sociais e políticos. Terceiro, a paz, segurança, reconciliação, coesão social e desenvolvimento é tarefa e responsabilidade de cada um e de todos. Começa nas nossas casas, famílias, comunidades e estende-se para a nação. Devia dizer, começa em cada um de nós. Muito obrigado pela atenção dispensada. Muito obrigada, Excelência. Seguiu um pouco o modelo de Fidel Castro. Vamos aproveitar o tempo para sermos um pouco breves, de modo a que possamos ter o debate. De seguida, convido a doutora Graça Machel para a sua apresentação. Doutora Graça, por favor. Depende-se. Excelências, meu Presidente, Excelência Senhora Ministra da Justiça, todas as personalidades e lideranças aqui presentes, muito bom dia. Depois das intervenções que foram feitas esta manhã, eu vou passar por cima das considerações iniciais que eu gostaria de ter feito e concentrar-me naquilo que me foi solicitado, que é o papel da mulher e da juventude na construção da paz. E vou começar por referir que as mulheres são perto de 52% da população moçambicana. Segundo, os jovens são até, talvez, cerca de 70% da nossa população e, em média, nós temos uma população de cerca de 19 anos de idade. E, naturalmente, que eu terei imensas dificuldades de falar como jovem e, por isso mesmo, eu me permito, desde logo, fazer uma proposta aos organizadores deste encontro. Teria sido muito útil que nós tivéssemos uma voz da juventude a pronunciar-se aqui. E porque não está previsto, eu faço uma proposta de que talvez seja útil fazer uma mesa redonda com os jovens de todas as crenças, de todos os partidos políticos, de todas as tribos, de todas as origens sociais, homens e mulheres, jovens, e fazer-lhes uma consulta estruturada que possa contribuir depois para as deliberações desta conferência, porque seria uma ausência notável que deixaria as nossas recomendações incompletas se nós não tivermos a voz representativa dos jovens do nosso país em termos de construção de uma paz duradoura e construção de uma paz eficaz. Em segundo lugar, eu me proponho falar num aspecto que é muito importante na participação dos jovens. Quando nós estamos a falar de conflito, e em particular os conflitos militares que nós temos tido ao longo das últimas para falar dos conflitos, eles estão no centro. E por essa razão, mais do que todos nós, eles têm que nos dizer o que são os seus sentimentos, o que são as suas frustrações, o que são as suas aspirações e como é que eles sonham o Moçambique que todos nós desejamos.
Tanto mais que eles têm muito mais anos de vida a construir este país do que todos nós que somos adultos. Tendo feito este ponto, eu vou passar para as mulheres. Eu entendo a construção da paz, reconciliação e desenvolvimento a ser entendida na base de direitos. Não é na base de papéis, como nós muitas vezes dizemos, que é o papel das mulheres, o papel da juventude. Eu permito-me aqui dizer que o fundamento essencial para a nossa reflexão deve ser os direitos das mulheres e os direitos da juventude, e não necessariamente papéis. Rapidamente, a população moçambicana tem, por exemplo, a população feminina entre os 15 anos e 49 anos. E somos informados de que cerca de 50% não sabe ler e escrever. E a população moçambicana, nas zonas rurais, a taxa média de analfabetismo é de cerca de 65%. A escolarização entre raparigas é maior no ensino primário, sim, mas vai reduzindo a partir do ensino secundário para cima, e até nos é dito que, em dados bem antigos, apenas 2,2% dos estudantes no ensino superior, apenas 2% são mulheres. E esses dados são importantes naquilo que eu referi, de pensarmos o lugar e o direito de as mulheres poderem ser uma força fundamental na construção da paz, na segurança, entendido como a segurança humana, não segurança em termos, como já foi muito bem dito, a segurança como o calar das armas, mas segurança humana em que todos nós nos sentimos tranquilos com nós próprios, nós nos sentimos identificados com o nosso vizinho e sentimos que temos as nossas necessidades básicas refletidas, resolvidas, e por isso mesmo podermos ter a paz de espírito. Então, nós tentamos, estou a tentar ser muito breve, se olharmos para os debates e mesmo para os acordos que nós vimos assinando na procura da paz, nós nunca tivemos a voz das mulheres nesses processos. Nós nunca tivemos, como referi, a voz dos jovens nesses acordos. E é preciso registrar, na minha opinião, de que a paz social, a paz na sociedade, a estabilidade, a coesão social exigem que as mulheres, os jovens, as populações rurais até, as pessoas que vivem com deficiência, todas as... Imaginem, são questões que nos devem preocupar e devem estar na agenda da procura dos modelos de construção de paz no nosso país. E eu vou, pedindo desculpas de exagerar um pouco, fico a pensar
numa tentativa de nós fazermos uma contribuição como FDC às questões de construção da paz social e da coesão social, fizemos uma pesquisa focalizando nas mulheres. E o que é que nós ouvimos? É que as mulheres, apesar do potencial enorme de serem pontes, serem pessoas que conseguem, quer dizer, lidar com o vizinho, lidar com as pessoas à sua volta e, portanto, serem as pontes que constroem a coesão social, que são fundamentais para isso. Mas as mulheres são muito fragmentadas. E elas é que nos disseram isso. Nas nossas comunidades, as pessoas se identificam na base de família, identificam-se na base de religião, identificam-se na base de tribo e identificam-se em todas as outras coisas, mas identificam-se cada vez menos como moçambicanos. Em que eu sinto que eu sou tão moçambicana como essa pessoa que está ao lado de mim e ser capaz de identificar interesses comuns com as pessoas que estão ao meu lado. E é essa coesão que tem que ir para além daquilo que eu acredito, porque mesmo nos religiosos, as pessoas identificam, são muçulmanos, são protestantes, são evangélicos, são todas estas coisas que são à volta do mesmo Deus, mas muito fragmentado. Resultado, para ser muito precisa, eu creio que nós precisamos de construir espaços comuns, em que todas as pessoas, independentemente da tribo, independentemente da religião, independentemente da origem social e, sobretudo, independentemente dos partidos políticos a que pertencem. Tudo isso fica, é que cresce a identidade de moçambicano, identidade entre nós e a construção do nós, que já foi uma das conquistas que esta nação já teve. Nós pensávamos como nós, mas construir o nós tem que ser à volta de espaços comuns, à volta de interesses comuns e essa identidade e depois a solidariedade. A solidariedade é baseada em coisas muito concretas, palpáveis, que não são apenas teóricas. E, finalmente, temos uma ação comum. Vou repetir. Espaços comuns, interesses comuns, identidade, solidariedade, ação conjunta, ação comum. E é nisso que vamos passar a ver-nos mais como moçambicanos uns com os outros, muito menos com as diferenças que eu mencionei. Nós vimos, por exemplo, que é muito mais fácil, nessa pesquisa que fizemos, é muito mais fácil as pessoas identificarem aquilo que nos faz diferentes. E quando se vai cavar, as coisas que nos fazem iguais já são muito fragilizadas. E por isso que é necessário realmente, intencionalmente, em cada comunidade grande, não aquela comunidade pequenina, na comunidade grande, identificarmos as coisas que nos unem para fragilizar as coisas que nos dividem. Fazermos, portanto, construirmos, portanto, a nossa identidade à volta de coisas e de ideais também, porque é preciso, não são só as coisas, os ideais que nos são comuns. E nesse aspecto nós tentamos estruturar aquilo que nós chamamos na FDC um movimento Mulher e Paz. E este movimento estamos a tentar, ainda estamos numa fase inicial, mas nós estamos a trabalhar em 28 distritos do país, nas 7 províncias, em 7 províncias, portanto, do norte do centro para o norte. E na base daquilo que nos foi dito por essa pesquisa que eu mencionei, nós estamos a selecionar e trabalhar, mas selecionar que depois são autenticadas, quer dizer, são
aprovadas pelas próprias comunidades, mulheres em quem eles sentem que podem ter confiança, podem acreditar naquelas mulheres. E mulheres que se vão apresentar apenas como mulher, independentemente das diferenças que eu falei. E nós estamos a treinar para que elas tenham conhecimento de como construir pontes, como eu dizia, como conduzir diálogos com substância. Esses diálogos que serão, portanto, o corpo, vamos chamar talvez um cimento, que vai construir o espaço comum de que eu estava a falar. E nós estamos a chamar essas mulheres que nós estamos a treinar deliberadamente, estamos a chamá-las mediadoras de paz. As mediadoras, portanto, vão realmente construir coisas, identificar as coisas muito que são essenciais para a comunidade. E aí, a grande vai ser identificar as coisas muito que são essenciais para a comunidade. E aí, a grande vai ser força a que estejam juntas, força a que planifiquem juntas, força a que elas partilhem, o sentido de partilha. Nós achamos que é preciso multiplicar este tipo de espaços, porque ninguém vai questionar e ninguém vai forçar, quer dizer, que o eu seja mais importante do que o nós nesse contexto. Nós achamos que é preciso não só grupos de poupança. Este país já fez muito em termos de associações. Devemos multiplicar associações, mas associações à volta de interesses comuns. Pode ser uma associação agrícola, pode ser uma associação de comércio, pode ser uma associação de consumo, mas já tivemos entre aquilo que podemos chamar associações que crescem para se tornarem em cooperativas, mas sempre trazendo pessoas que têm, a partir de algumas diferenças, para trabalharem em conjunto numa coisa que é palpável, que é uma coisa que é de interesse comum. E esse espaço depois pode ser, deverá culminar, então, nos valores. Falamos dos direitos das mulheres, em que falamos do sentido de nação. Porque, honestamente, a nação, a pátria, hoje, são conceitos abstratos que nem nas escolas as crianças conseguem perceber, porque não há o glue, não é verdade, que une as pessoas para perceberem o valor da nação, entenderem o valor, portanto, da pátria. Então, é uma experiência nova que nós estamos a fazer e é apoiada pela Embaixada da Suécia. Jovens e mesmo as lideranças comunitárias deviam ser encorajadas a induzir esses espaços coletivos, esses espaços de interesse comum, esses espaços que valorizam a identidade de moçambicanos como moçambicanos e, por isso mesmo, podemos falar de uma solidariedade genuína e, por isso mesmo, podemos construir o ideal grande. Por que que isso é tão importante? Nós achamos
que aqueles espaços que o presidente Sami falou no 8 de março, o 8 de março forçou a que jovens de todos os países pusessem nós como a condição essencial para estarem juntos. Os antigos estudantes de Cuba vieram de todos os distritos do país, todos os distritos naquela altura, é número igual, 10 em cada distrito, que era para as pessoas, aqueles jovens começarem a ver-se a si próprios para além da sua família, da sua tribo, do seu distrito e verem a nação. Nós já tivemos boas experiências na construção do exército, por exemplo. Mas hoje ouvimos coisas muito preocupantes, não é? De que quem vai para o exército é aquele e aquele outro, etc. Os critérios, eu quero sublinhar isso. Rever e talvez reforçar os critérios de seleção para entrar para o exército, para entrar para a polícia. Porque essas coisas têm que se construir, não vão acontecer por si próprios. Os critérios parece que ficaram um pouco diluídos e esse sentido de privilegiar sempre ao nível. E, finalmente, dentro dessa agenda das comunidades de baixo para cima para a construção da nação, construção da unidade nacional, construção da coesão social, eu quero deixar também a necessidade de uma agenda da mulher. Uma agenda da mulher. Nós devemos estar profundamente preocupados com aquilo que está a acontecer nas nossas escolas. Devemos estar preocupados e termos essa consciência de que a escola, no dizer, quero dizer, de um amigo meu muito próximo, e peço desculpa aqui de mencioná-lo, o Samora Machel, que dizia fazer da escola uma base para o povo tomar o poder. Mas não é apenas para tomar o poder neste caso, é realmente a construção e a consolidação da nação moçambicana. E a volta dessa nação, as mulheres não podem continuar com os níveis de ignorância que nós estamos a hoje. Não podemos continuar com os níveis de exclusão econômica, de exclusão social. Falou-se aqui, a senhora ministra falou, por exemplo, dos incríveis níveis de violência contra as mulheres. Dentro das suas casas, dentro de todos esses aspectos, significa que, como sociedade de coesão, temos que ter uma agenda muito clara. Em relação aos jovens, já que eu propus uma mesa redonda especial para trazer para aqui. E muito obrigada. Muito obrigada, Selma, pela palavra. Por gestão de tempo, gostávamos de pedir uma sessão de foto família. Sim, depois poderemos voltar para o painel. Por gestão de tempo mesmo, podemos uma foto, sessão família, depois vamos ao lanche e depois voltaremos com a intervenção. Foto. Uma outra observação, vamos à sessão de fotos e voltamos ao nosso painel. Peço, por favor, pedir que
o presídio pudesse Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviço. Denunciar. Todos os dias fomos assaltados por 2 senhores acima de 17 anos. Noticiar. Com finalidades educativas. Políticos. Justiça social. Terão de chegar ao fim. E sociais. Se o governo sul-africano não se importar, nunca vai acabar. É assim que fazemos a nossa programação do Hora 11. De segunda a sexta-feira, aqui na Mega TV. Quando forem pontualmente 11 horas, ficou a dica. Moçambique é uma família do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico. Estamos juntos, estamos conectados. Seja bem-vindo a Flitrack Moçambique, uma empresa de segurança eletrónica vocacionada no rastreamento de viaturas através do sistema GPS por apenas 6.860 meticais por ano. Gestão de frotas, sistema CCTV, alarmes e seguros. Oferecemos cobertura e suporte 24 horas em casos de roubo. Contate-nos em Maputo através do telefone 85 28 28 100, Beira 85 28 28 300, Tete 85 28 28 500 e Nampula 85 28 28 200. Visite o nosso website www.flitrack.co.mz. Flitrack Moçambique, rastreamento, alarmes e som automotivo. A Flitrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Flitrack Moçambique, rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.flitrack.co.mz. A moçambicana tem entre 18 a 35 anos de idade e quer ser Face Fashion 2023? Inscreva-te já pelo nosso WhatsApp 85 28 28 700 por apenas 250 meticais e habilite-se ao super prémio de 100 mil meticais. Uma produção Saraiva Produções e Cine Model, parceiro da mídia Mega TV. Para mais informações, entre em contato pelo 84 67 13 953 ou pelo 87 66 10 166. As inscrições encerram no dia 15 de setembro. Sabias que agora já podes comprar bilhetes de ingresso para qualquer tipo de evento pelo WhatsApp? Sim, todos os eventos em Moçambique vendem seus bilhetes no WhatsApp da Easy Ticket. É rápido, é seguro, é cômodo. Para comprar seu bilhete, envie já via WhatsApp a palavra eventos para 87 28 28 000. Selecione o evento desejado, solicite todos os detalhes
seleciona a modalidade de pagamento e já está. Recebes o seu bilhete digital via PDF e link para imprimir e reimprimir quantas vezes possível. Assim, evitas filas longas, distâncias atrás dos bilhetes e escapas que os bilhetes esgotem cedo. Se és promotor, tens um evento a promover e deseja vender os seus bilhetes de festa, festival, espetáculo, exposição ou qualquer tipo de evento público, contacte já a Easy Host Moçambique S.A. pelo telefone 20 600 675 ou celular 87 28 28 000. Contacte-nos ainda pelo e-mail support@easyhost.co.mz. Estamos em Maputo, na Avenida do Trabalho, número 467, Vivenda Única, frente ao Mercado Fajado. Ops, já ia me esquecendo. Ao vender seus bilhetes no Easy Ticket, ganhas automaticamente publicidade na Mega TV de Borla. Easy Ticket, o seu bilhete do futuro. Elegante, tô sentindo que não
arma. Quem é que vai herdar a arma? E ela pegou na arma, veio entregar ao Conselho Cristão de Moçambique, com muitos riscos para ela. Bom, ela, de fato, recebeu muito mais por causa dos riscos que ela corria ao trazer esta arma. Não estou a dizer que os homens não trouxeram armas, houve muitos homens que trouxeram armas, incluindo uns que não tinham sido militares de um lado ou do outro. Embora nós dizíamos que não vamos perguntar de onde é que a pessoa trouxe a arma, nem sequer a identidade da pessoa, mas pôde simplesmente entregar. Tínhamos dito também que se nos fossem trazidas 500 armas, havíamos de entregar em troca um trator para beneficiar aqueles que eram considerados os donos da arma. E isso aconteceu na Moamba. Uma comunidade trouxe-nos 500 armas e entregamos um trator que ajudou muito no desenvolvimento da agricultura. Suspeito que aquela comunidade ainda tem outras atividades a partir dessa altura. Tivemos boa resposta cá dentro do país, que é o que interessa. As pessoas trouxeram as suas armas. No período de 20 anos que o programa decorreu, conseguimos juntar cerca de 1 milhão de armas, todas destruídas ou transformadas em obras de arte. Esta cruz que eu tenho aqui foi uma das primeiras obras de arte. São partes de uma arma, aquela parte da culatra. Vão dizer certamente 1 milhão de armas, mas nós continuamos a morrer, continuamos a ser baleados em vários ambientes. Sim, o que nós podemos dizer é, graças a Deus, aqueles 1 milhão de armas nunca mais voltarão a tirar uma vida humana. As 4 armas com que a minha cruz foi feita nunca mais voltarão a fazer algum estrago. Portanto, podemos dizer que valeu a pena. Fora do país, tivemos muita aceitação, já disse sobre a RDA, mas também do Japão, que interessante, não há igreja, não é assim tão grande, não tem muitos cristãos. A maioria são budistas, não é uma igreja, não é uma religião muito visível no nosso país, mas eles deram uma grande ajuda. Se forem a muitos museus, escritórios dos conselhos cristãos, dos conselhos municipais, universidades, podem encontrar muitos nos Estados Unidos da América. Na Inglaterra, até o Museu Britânico encomendou a árvore da paz, e a mulher aponta para a máquina de costura e diz: está aqui a tua arma. Eu estou a falar da minha arma, aquela arma de matar. Diz: mas está aqui a arma. A tua arma foi transformada nesta máquina de costura. Mas eu quero a minha arma porque quero ir roubar dinheiro em algum sítio. Diz: qual é a quantidade? Qual é o montante que vais lá roubar, que irias roubar se tivesse a tua arma? Eu queria 3.000 meticais. Estão aqui 10.000 meticais que eu consegui a partir dos vestidos de noiva que eu fiz a partir desta máquina. Então aqui está a tua arma. É um exemplo. Outro exemplo é de uma mulher cujo marido usava a arma e os familiares sabiam disso. E quando o marido morre, ela sabia logo que haveria guerra na família por causa daquela arma. Quem é que vai herdar a arma? E ela pegou na arma, veio entregar ao Conselho Cristão de Moçambique, com muitos riscos para ela. Bom, ela de fato recebeu muito mais por causa dos riscos que ela corria ao trazer esta arma. Não estou a dizer que os homens não trouxeram armas, houve muitos homens que trouxeram armas, incluindo uns que não tinham sido militares de um lado ou do outro. Embora nós dizíamos que não vamos perguntar de onde é que a pessoa trouxe a arma,
nem sequer a identidade da pessoa, mas pode simplesmente entregar. Tínhamos dito também que se nos fossem trazidas 500 armas, havíamos de entregar em troca um trator para beneficiar aqueles que eram considerados os donos da arma. E isso aconteceu na Moamba. Uma comunidade trouxe-nos 500 armas e entregamos um trator que ajudou muito no desenvolvimento da agricultura. Suspeito que aquela comunidade ainda tem outras atividades a partir dessa altura. Tivemos boa resposta cá dentro do país, que é o que interessa. As pessoas trouxeram as suas armas. No período de 20 anos que o programa decorreu, conseguimos juntar cerca de 1 milhão de armas, todas destruídas ou transformadas em obras de arte. Esta cruz que eu tenho aqui foi uma das primeiras obras de arte. São partes de uma arma, aquela parte da culatra. Vão dizer certamente 1 milhão de armas, mas nós continuamos a morrer, continuamos a ser baleados em vários ambientes. Sim, o que nós podemos dizer é, graças a Deus, aqueles 1 milhão de armas nunca mais voltarão a tirar uma vida humana. As 4 armas com que a minha cruz foi feita nunca mais voltarão a fazer algum estrago. Portanto, podemos dizer que valeu a pena. Fora do país, tivemos muita aceitação, já disse sobre a RDA, mas também do Japão, que interessante, não há igreja, não é assim tão grande, não tem muitos cristãos. A maioria são budistas, não é uma igreja, não é uma religião muito visível no nosso país, mas eles deram uma grande ajuda. Se for a muitos museus, escritórios dos conselhos cristãos, dos conselhos municipais, universidades, podem encontrar muitos nos Estados Unidos da América. Na Inglaterra, até o Museu Britânico encomendou a Árvore da Paz, a Árvore da Vida, que é constituída por cerca de 500 quilogramas de bocados de armas, e tudo, desde a árvore, o tronco, os ramos, até os ninhos, os pássaros, os animais que estão por baixo a gozar a frescura da sombra, é tudo feito de bocados de arma. E eu gostaria de ver mais objetos de arte feitos com esta iniciativa, que é tipicamente moçambicana. Posso fazer 5, 6 sugestões sobre o que fazer agora, nesta situação, neste momento. Primeiro, continuarmos a recolher e transformar armas, porque infelizmente são muitas. E o preço que estamos a pagar é extremamente caro. A sua remoção da circulação. Eu sei que há pessoas que dizem armas ilícitas, só armas ilícitas. Mesmo as armas lícitas, há armas totalmente desnecessárias. A minha pergunta é, sabendo que a arma é feita a pensar no inimigo, será que está errado o Estado quando diz assim, só precisamos de ter armas para as forças de defesa e segurança? Porque essa arma não é dele, não é uma propriedade pessoal. Ele apenas pega nela, vai fazer o trabalho que já está incumbido e volta a prestar contas. Vai dizer por que levou 5 balas e volta com 3. Tudo justificado. Mas quando a arma está com um indivíduo que não presta contas, tem que ter um inimigo. Se o inimigo verdadeiro não aparece, terá que inventar um. Pode ser a mulher porque deitou muito sal na comida
leva um tiro. Pode ser o filho, pode ser a filha porque veio com notas baixas, leva um tiro. E se não consegue transformar membros da sua família em seus inimigos, ele torna-se seu próprio inimigo e mata-se. Então, precisamos de remover, tirar estas armas, mesmo das mãos. Algumas pessoas que trouxeram armas não tinham armas ilegais, mas acharam que não precisavam. Quando ouviram a história de que ter uma arma em casa quando você não é das forças de defesa e segurança é como criar uma cobra, acabará mordendo o próprio dono da cobra. Precisamos dizer não aos brinquedos de guerra, porque estamos a envenenar os nossos filhos, as nossas crianças, com a ideia de que a violência é uma coisa normal. E nós temos muita capacidade de fazer brinquedos. É impressionante como nas zonas rurais muitas crianças fazem brinquedos. E se nós os encorajássemos, o nosso negócio de venda de brinquedos poderia ser havia de render muito mais do que aquilo que estamos a fazer com a compra de brinquedos de violência. Precisamos de ter a temática da paz no currículo da educação, desde a pré-escolar até o ponto mais alto da formação superior. Há muito de que se pode falar, há muito que se pode implementar. Eu quero fazer um apelo ao município do Maputo. Há uns anos para trás, o Conselho Cristão de Moçambique foi autorizado a construir um monumento, um globo terrestre na Praça Robert Mugabe. Era tão grande que podia ser visto pelos barcos a chegar, pelos aviões a aterrar, pelas pessoas que vão passear lá com os seus filhos. Era tudo feito de bocados de arma. Tinha sido autorizado de tal maneira que, inacabado, até foi inaugurado, foi mostrado àquelas pessoas que vieram de todos os países da África para a Conferência das Igrejas de toda a África. Foram lá e viram e disseram: levamos essa mensagem para os nossos países. Mensagem destas que, mesmo sem ser nada escrito, faz parte daquilo que Moçambique exibe, compartilha como maneira de silenciar as armas e não só silenciar, mas transformá-las em instrumentos de, nesse caso, adorno e ensinamento. Precisamos de desarmar as mãos, sem dúvida, mas precisamos desarmar as mentes. Precisamos desarmar o nosso vocabulário. Precisamos desarmar o nosso coração. Sim, isto fará que o desenvolvimento está garantido. Precisamos certamente de reconhecer que, se não houvesse tanta arma fora da circulação daqueles que pedem a prestação de contas, não teríamos o terrorismo. O terrorismo, de onde é que vem? Se não de pessoas que estão armadas de qualquer maneira. Desarmar é garantir o desenvolvimento. Desarmar é tornar-se alérgico à guerra, alérgico a todo tipo de violência. Todo tipo de violência devia nos deixar muito preocupados. Nunca ninguém pode estar à vontade ao falar da guerra ou ao pensar sobre a possibilidade da guerra. Todos nós somos alérgicos a ela. Quero agradecer a todos pela atenção e pedir que Deus continue abençoando
esforços como este, que tenhamos um encontro frutífero e que não só silenciamos as armas, mas transformamos-las em instrumentos de produção e obras de arte. Obrigado. Mais uma vez agradeço aqui a apresentação dos nossos oradores. Vamos dar início ao debate. Tenho consciência de que o nosso tempo já esgotou. Espero que a equipa da organização diga quanto tempo nós temos para fazer este debate. Bem, eu vou começar pelo antigo Presidente da República. Na sua apresentação tocou aqui em aspectos sobre a Agenda 2025, desculpa. Excelência, a Agenda 2025 foi concebida em 2003, tendo como principal objetivo o estabelecimento de novos caminhos para impulsionar o desenvolvimento do país e também criar consenso nacional sobre o que Moçambique deve ser até 2025. Neste contexto, foram propostos 4 possíveis cenários para o futuro de Moçambique. O primeiro cenário, que é o do cabrito, o segundo, que é do caranguejo, o terceiro, que é do cágado, e o quarto, que é da abelha. Este último é considerado o cenário ideal, por ser o da inclusão, da unidade, da tolerância, da harmonia e também do crescimento consistente. Senhor Presidente, quase 20 anos depois, que balanço é que faz da Agenda 2025? Do seu ponto de vista, em que cenário o país se encontra? Quais são as lições e contribuições que podem ser captadas? Bem, primeiro, quando começaram, as condições eram umas, já eram outras. As maneiras que o que eu tenho para as próximas, aquilo que eu recomendei que tivesse ser feito, tem que haver um pouco mais de celeridade e mais apresentação mais clara das ideias do que se pretende fazer para que a visão sirva, como eu disse, de um checklist que se possa ir ver o que já se implementou, o que não se implementou. Não posso dizer que não se implementou nada da agenda. Falou-se da agenda, mas tudo vem sendo implementado e faz-me lembrar o PPI. PPI, para quem não sabe, é o Plano Prospectivo Indicativo que foi adotado no 3º Congresso da Frelimo em 1977 e que abrangia uma atividade de longo prazo nas bacias do Umbeluze, Incomate e Limpopo, no Lúrio e até nas províncias de Niassa, de Cabo Delgado, de Tete. Bom, houve a guerra e aquela metodologia de execução foi perdida. Mas até hoje há muita coisa que está a ser feita e que é parte
da implementação do PPI. Mas ninguém foi lá dizer que já fizemos isto do PPI, já fizemos aquilo do PPI. Foram sendo feitas. Em alguns lugares surgiram projetos compatíveis com o PPI, mas que não foram direcionados pelo Estado, mas por indivíduos. Fizeram. Hoje temos grandes aviários, grandes fábricas disso e daquilo, em todo o país, lá onde nós queríamos ir, começar uma espécie de industrialização. Produção de energia. Essa produção de energia vem do PPI. Vem também da visão. Da visão, a visão, muita coisa precisa ser feita. Na educação, etc. Vem da visão. Mas não há aquilo que eu me disse, que aquela folha que o piloto leva e diz, olha, os travões estão em boas condições, a pressão do ar está boa, e o outro vai dizendo sim, 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 e corrigir o que se deve corrigir. É isso que nos falta para fazermos esta avaliação, como deve ser. Pode-se fazer, mas já de ser muito difícil. Portanto, eu penso que é melhor começarmos a pensar no que vem e vermos o que foi feito. Não importa se tem um selo de visão ou selo de PPI, mas o que foi feito? Vamos partir da realidade atual e vamos para frente. E vamos para frente. Isto aqui eu tenho como resposta às várias perguntas sobre a visão 2025. E eu já sugeri que pode-se pensar também que a próxima visão seja um pouco mais longa. Aquilo foi por alguns países que começaram com a história das visões que eram de 20 anos, mas pode ser de 25, pode ser de muitos mais anos, sobretudo, que não devemos contar a partir do momento da elaboração da visão. Agora, e houve tempo em que não se ouvia falar, e os meios de comunicação social, há muito tempo que não falam da visão. Mas, como eu disse, muito do que se fez tem a ver com a visão. Fiz referência dos anos 80, era parte desta visão que entra, quando o presidente Samora Machel dizia é a década de vitória contra o subdesenvolvimento. Era uma visão de 10 anos, foi incorporada quando as condições vieram, nesta outra visão que começa mais tarde com o fim da guerra, portanto já incorporando outros pensamentos que na altura estavam na oposição. E pode ser que continuem ainda na oposição, porque se esquecem muitas vezes que, olha, todos participamos para a visão e todos devemos participar para a implementação da visão. Percebi que disse que falta monitoria da Agenda 2025 para saber o que é que já foi feito, o que é que foi alcançado. Ainda assim, gostava de perceber de si, em relação ao seu ponto de vista, a Agenda 2025 refere em vários momentos a importância da contribuição de cada moçambicano e também a necessidade da sociedade apropriar-se desta iniciativa de modo a fazer de Moçambique um país empreendedor e de sucesso. A questão que lhe coloco é se a Agenda 2025 foi devidamente e amplamente divulgada, de modo a que cada um de nós, cada moçambicano, tenha conhecimento do seu papel, da relevância e da importância da agenda, e se há realmente um sentimento de pertença desta agenda. Bom, eu falei de checklist que podia ser utilizada
por qualquer um dos participantes na concessão da agenda. Porque, como eu falei no discurso aqui, a concessão da agenda foi abrangente de todas as sensibilidades e falaram. E a divulgação devia também pertencer a cada um desses. Portanto, aqui, onde nós estamos, se esperamos que há de haver uma divulgação do que estamos a falar, eu penso que podemos nos estar a enganar muito. Tivemos essa primeira reunião há quantos anos? Há 8 anos, disseram, né? Há quantos anos? 2015. E nunca mais ouvimos falar desta reunião durante esse tempo. Portanto, não é responsabilidade, e não era o governo, é responsabilidade de todos os participantes fazer essa divulgação e fazer essa pergunta: o que é que fizemos este mês em relação ao que nós falamos? Devo confessar, quando vieram falar comigo outro dia para me convidar por aqui, eu já nem me lembrava que tinha participado de uma conferência, porque não se fala. Eu, quando fico muito tempo e não ouço o nome de uma pessoa que eu conheço muito bem, e chega um momento que eu quero falar dessa pessoa, sofro muito por procurar o nome, mas como é que se chama? Eu identifico aquela cara, mas quem é? O que é que faz? Porque passam anos sem ouvir falar dessa pessoa. É a mesma coisa que tudo que nós fazemos. Se passamos muito tempo fazendo discurso aqui, havemos de falar, como dizia o Moiane, o comentarista, havíamos de voltar aqui, vamos fazer os mesmos discursos. Daqui a 8 anos, vamos fazer o mesmo discurso. Vamos fazer os mesmos apelos daqui a 8 anos. Porque não é uma coisa que a gente fala dia a dia. E cuidado, há de ver mais uma organização que vai organizar o mesmo a ocorrer. Como signatário dos acordos de Roma e diplomata que tem participado na mediação de conflitos a nível do continente, olhando para aquilo que é o percurso do país e tomando como marco esta conquista, que avaliação é que faz da situação das infraestruturas de paz? Podemos falar, por exemplo, da qualidade do funcionamento dos mecanismos de coordenação, da articulação e coesão entre diferentes atores e também da produção e divulgação de conhecimento. Não percebi a pergunta. Uma análise em relação às infraestruturas de paz. O que quer dizer com a infraestrutura de paz? Das instituições que lidam com a paz, que produzem documentos, conhecimento. Temos no país algumas infraestruturas de paz? Bom, devia clarificar bem, porque uma escola é uma infraestrutura de paz, é disso que quero falar? Uma igreja é uma infraestrutura de paz, é disso que quero falar? O Ministério da Justiça é uma infraestrutura de paz, é disso que quero falar? A polícia é uma infraestrutura de paz, é disso que quero falar? O que é preciso é, de facto, uma coordenação. É disso que quero falar. Ou quero falar do próprio desenvolvimento. Os instrumentos que usamos para o desenvolvimento, a estrada, ela própria, quando é bem utilizada, é uma infraestrutura de paz, porque faz a ligação do nosso povo de um lado para o outro, estabelece um diálogo, transporta ideias. Os meios de comunicação, televisão, rádio, quando bem utilizados, direcionados para esse foco. Dom Denis Singolano dizia assim: há brinquedos, armas como brinquedos para as crianças. Eu diria mais. É que no intervalo dos noticiários
que nós vemos séries de violência na televisão. Na rádio é difícil mostrar, mas na televisão. Cenas de violência. Essas são as infraestruturas de paz. Bom, eu respondi assim porque ainda não entendi bem o que quer dizer com infraestrutura de paz. Obrigado. Vamos dar seguimento. Doutora Graça Machel mencionou na sua apresentação que as mulheres e jovens não têm voz nos acordos de paz. A questão que lhe quero colocar é a exclusão, de um modo geral, da mulher e do jovem é matéria denunciada em vários setores da sociedade moçambicana, o que de alguma forma limita as oportunidades e retarda algum desenvolvimento. A falta de voz destas mulheres e destes jovens, como referiu, é por não termos uma agenda verdadeiramente focada para estes grupos sociais? Eu diria que nós, como país, temos políticas, temos definições de princípios e, em alguns casos, até temos instituições estabelecidas para a inclusão das mulheres, a inclusão dos jovens. O problema que eu queria talvez aqui sublinhar é que quando se negocia os fundamentos de terminar o conflito e de iniciar um processo de construção da paz, é fundamental fazer as mulheres serem parte desse processo e que não sejam aquilo que se costuma dizer as partes que lutam, quer dizer, que têm armas na mão só. É preciso trazer a sociedade. E a sociedade, neste caso, eu comecei por dizer, as mulheres são a maioria. E não só são a maioria. Todos os conflitos penalizam drasticamente as mulheres. E no momento de construção de paz é preciso trazer as suas preocupações, as suas frustrações, mas também as suas aspirações e aquilo que eles gostariam de ver acontecer a partir desse momento para frente, para que os conflitos não se repitam, não tornem a ser parte da nossa realidade. Uma parte, não digo toda, mas uma parte de nós termos conflitos cíclicos reside também na ausência de institucionalização dos mecanismos de paz no seio das comunidades. É o que eu quero dizer. As pessoas que decidem de novo pegar em armas não são só pessoas políticas, são pessoas que fazem parte de uma família, fazem parte de uma comunidade, fazem parte de um segmento social. E, portanto, se nós queremos quebrar os ciclos de violência, o que eu quero dizer é que é preciso institucionalizar a participação dos cidadãos, como cidadãos. Foi dito e muito bem. Não só as instituições do Estado, as instituições religiosas têm vindo a desempenhar um papel muito grande nisso. Mas pergunta onde é que está, como tem sido, portanto, a participação das mulheres, a participação dos jovens, a participação das populações rurais. Por que eu digo isso? Essas armas que ainda continuam a pulular estão aonde? São guardadas aonde? É nas famílias, como estava a dizer. Mas às vezes são esconderijos que são conhecidos pela população. Mas não há um mecanismo, quer dizer, de trazer as pessoas para contribuírem também para o desmantelamento, quer dizer, dos focos. É o que eu quero dizer. Mas já se disse, paz não é só ausência de conflito. A paz tem que estar nas pessoas e as pessoas, neste caso, incluem mulheres e jovens. Inclusão. Agora, quando eu digo políticas estão certas, temos políticas boas. Ninguém diz que se deve discriminar as mulheres no ensino. Ninguém diz que é preciso
discriminar as populações nas zonas rurais, mas as estatísticas estão a dizer. As estatísticas estão-nos a dizer que a inclusão não está sendo efetiva mesmo na educação. No desenvolvimento, que eu não falei aqui, cerca de 80% da nossa população está no setor informal. O que quer dizer, está no setor informal, não está no centro das decisões e até de difusão do conhecimento, das tecnologias, dos recursos para desenvolver as suas atividades econômicas. Então, não é um problema de política, é um problema de execução que faz com que, na prática, as mulheres são excluídas. As estatísticas que eu tentei dar estão a testemunhar isso. É por isso que eu digo, é preciso uma agenda de desenvolvimento da mulher dentro da agenda nacional, que seja muito mais focalizada. De outra maneira, vem 10 anos, 15 daqui para frente, e também continuaremos com os níveis de exclusão que nós estamos a ter. Certo, muito obrigada. A próxima questão é para Dom Denis Singulan. O reverendo Dom Denis Singulan faz parte do grupo de religiosos que mediaram os acordos de paz de 4 de outubro de 1992 em Roma, anos depois reforçando o processo de DDR. Analisando o longo caminho percorrido e os percalços que o país enfrentou até o encerramento do DDR, que desafios se colocam para a reintegração dos homens de Renamo que aceitaram de pôr as armas e recomeçar a vida? Estamos perante, a resposta há de ser a mesma, de que todos nós temos um papel importante a jogar na consolidação da paz. Temos, na verdade, aquilo caiu. Mas quem é que perderia em ter uma mensagem destas, que mesmo sem ser nada escrito, faz parte daquilo que Moçambique exibe, compartilha como maneira de silenciar as armas e não só silenciar, mas transformá-las em instrumentos de, nesse caso, adorno e ensinamento. Precisamos de desarmar as mãos, sem dúvida, mas precisamos desarmar as mentes. Precisamos desarmar o nosso vocabulário. Precisamos desarmar o nosso coração. Sim, isto fará que o desenvolvimento está garantido. Precisamos certamente de reconhecer que, se não houvesse tanta arma fora da circulação daqueles que pedem a prestação de contas, não teríamos o terrorismo. O terrorismo, de onde é que vem? Se não de pessoas que estão armadas de qualquer maneira. Desarmar é garantir o desenvolvimento. Desarmar é tornar-se alérgico à guerra, alérgico a todo tipo de violência. Todo tipo de violência devia nos deixar muito preocupados. Nunca ninguém pode estar à vontade ao falar da guerra ou ao pensar sobre a possibilidade da guerra. Todos nós somos alérgicos a ela. Quero agradecer a todos pela atenção e pedir que Deus continue abençoando esforços como este, que tenhamos um encontro frutífero e que não só silenciamos as armas, mas transformamos-las em instrumentos de produção e obras de arte. Obrigado.
Mais uma vez agradeço aqui a apresentação dos nossos oradores. Vamos dar início ao debate. Tenho consciência de que o nosso tempo já esgotou. Espero que a equipa da organização diga quanto tempo nós temos para fazer este debate. Bem, eu vou começar pelo antigo Presidente da República. Na sua apresentação tocou aqui em aspectos sobre a Agenda 2025, desculpa. Excelência, a Agenda 2025 foi concebida em 2003, tendo como principal objetivo o estabelecimento de novos caminhos para impulsionar o desenvolvimento do país e também criar consenso nacional sobre o que Moçambique deve ser até 2025. Neste contexto, foram propostos 4 possíveis cenários para o futuro de Moçambique. O primeiro cenário, que é o do cabrito, o segundo, que é do caranguejo, o terceiro, que é do cágado, e o quarto, que é da abelha. Este último é considerado o cenário ideal, por ser o da inclusão, da unidade, da tolerância, da harmonia e também do crescimento consistente. Apresenta-se, atua da mesma maneira. É uma espécie de... A bússola fundamental tem que ser nas instituições do Estado. Isso é a primeira coisa. Quando nós fazemos a programação e planificação das eleições, por exemplo, entram os partidos políticos e com eleições de 2024. Terceiro, eu acho que nos falta uma consciência daquilo que se chama um contrato social. Em inglês se chama social contract. O contrato social é um espaço em que, em termos de princípios fundamentais, valores fundamentais e práticas fundamentais, quer aquilo que é Estado, quer aquilo que é sociedade, acordam nisso e submetem-se a isso na prática. Eu vou tentar dar um exemplo concreto. Os países escandinavos, já não chamam escandinavos, os países nórdicos, se nós olharmos muito bem para a maneira como é que eles conseguiram o desenvolvimento em relativamente pouco tempo, mas mantêm aquilo que se chama uma política de justiça social, que não se move com o governo de esquerda ou o governo da direita. É porque eles têm esses princípios muito claros. E qualquer governo que vier pode ter uma ênfase diferente numa área e uma ênfase diferente nesse, mas esses fundamentos nunca são quebrados. E nós precisamos de andar para que nós não mudemos, como você estava a dizer, o presidente Chissano desenvolveu e estabeleceu pela primeira vez, quer dizer, a Agenda 2025. Depois não sentimos a mesma ênfase, quer dizer, a mesma firmeza na governação seguinte a esta governação. É esse sentido de Estado, segundo, é essa questão do contrato social. Então, eu penso que, honestamente, devíamos ver como é que podemos reforçar esses aspectos de agora para frente. E quando há um contrato social, agora quero sublinhar aquilo que o Presidente estava a dizer e eu estou de acordo, é que nós, como sociedade organizada, também devemos ter a firmeza de abordar os poderes públicos quando se afastam do contrato social que nós acordamos, que foi exatamente neste caso, quer dizer, o 2025. Vemos que não. Quer dizer, esta programação dos próximos 5 anos está-se a afastar, neste caso, está-se a afastar daquilo que nós acordamos em 2000 como 2025. Nós devíamos, como forças organizadas, é isto que o Presidente diz, nós nos apropriamos, nós também devemos ser capazes de dizer, isto é um afastamento aos acordos de Estado que foram feitos, do contrato social que foi estabelecido e, portanto, os governos do dia têm que se ajustar a isso. É preciso nós termos esses instrumentos, como o Presidente está a dizer, e tem também, quer dizer que
assumir a responsabilidade que nos cabe como organizações sociais de todo o tipo também, para dialogar e chamar a atenção aos poderes públicos quando nós verificamos que se estão a distanciar. Muito obrigada. Próxima pergunta. Alguma outra questão? Por favor. E para quem é direcionada a sua questão? Boa tarde, muito obrigado. Meu nome é Carlton Cadeado e eu sou professor na Universidade Joaquim Chissano e quero fazer um comentário dirigido também à Mamã Graça e ao presidente Chissano. Na intervenção da Mamã Graça, ela falou da questão do Estado e eu vou acrescentar a segurança e a paz. Porque eu sou professor que abordo construção do Estado, segurança e a paz. Estas coisas estão ligadas. E sinto, de facto, que é preciso nós desenvolvermos esta questão da construção do Estado. Porque hoje estamos a perguntar se o Estado já está construído, onde estamos a construir, ou se já está consolidado. Esse é o ponto. Mas onde é que vem a minha sugestão agora? É que nós não estamos a ver a presença dos construtores do Estado, que vocês fazem parte, na disseminação do processo de construção do Estado. Nós que estudamos um pouco, temos um pouco de acesso a isso. Então, perante essa situação, Mamã Graça podia muito bem vir à minha sala de aulas falar com essas pessoas. Convida-me, ele vir. Muito obrigado, é isso que eu queria ouvir. Mas isto não é dizia para falar é sobre a paz. E esta é uma coisa que eu acho que é muito boa, olhando, por exemplo, para este banner aqui. Muitas vezes nós falamos de paz, mas passamos mais tempo a falar da guerra. Mas este banner fala da paz e quer fazer esses programas. Conversas com a Mamã Graça sobre a paz. Conversas com a Mamã Graça sobre o diálogo. Mas que sejam através dos construtores da paz. Nós que somos professores, teorias conhecemos, às vezes os estudantes até estão fartos de ouvir nossas teorias. Mas quando converso com quem fez os processos, a coisa é diferente. E termino aqui. É a mesma sugestão. Obrigado. Eu vou lhe ligar depois para ir à minha sala de aula. Ficou então a sugestão de Carlton Cadeado. Alguém mais tem? Não tem resposta? Ele quer a resposta. É que ele não sabe que eu sou patrono da Fundação Joaquim Chissano. Cada ano temos 1 de junho, Dia da Criança. Há de me encontrar numa escola. E na escola chegam lá as crianças, os seus professores e os seus pais. Na escola nós oferecemos pequenas coisas, canetas e tal, de vez em quando um lanche, quando podemos, quando a angariação de fundos é suficiente. O que damos é um caderninho, talvez, para cada criança. Escolhemos 200 crianças. Mas o objetivo não é só dar aquele caderninho. É falar com as crianças sobre a paz. É falar com os professores sobre a paz. É falar com os pais das crianças sobre a paz. Desde que começamos a fazer isso, conseguimos mobilizar apoios, cadeiras de rodas para as crianças deficientes. E às vezes outras nem são crianças da escola, são crianças da comunidade lá. E com isto nós estamos a falar da inclusão. Estamos a falar da valorização destes deficientes. E falam também sobre a sua capacidade de fazer, e damos exemplos. Portanto, isso estamos a fazer. Não que estamos a construir Estado, e fazemos dentro da nossa pequenez aquilo que é possível. E agora
estou a ser usado também para ver sobre os acidentes de viação. E houve esse programa que se chama de Vovô Dambosa também, é uma questão que é anual, agora querem multiplicar. Mas eu estou satisfeito porque está a crescer o número de doadores, empresários. Claro que alguns estão interessados em publicitar as suas marcas, mas isso não é o nosso interesse, é o outro, e é de receber deles o pretexto para podermos fazer esse trabalho social de falar com as crianças, os pais das crianças. E quando falamos de paz, não estamos a falar daquela paz, a guerra entre Renamo e governo ou de terroristas. Estamos a falar da paz em casa, violência doméstica. As crianças, como é que as crianças elas veem as coisas? E vamos assim criando as bases para que a criança cresça. Não são muitas. 200 crianças em cada escola, cada ano. Já estamos a fazer isso há 5 anos, talvez. Mais de 5 anos. Portanto, é só para dizer, estamos a fazer pouco, mas fazemos alguma coisa. Nesse sentido. E há grandes atividades que são feitas pelo governo, pelo Estado, no sentido da paz e talvez no sentido de Estado. Mas o que é um Estado ainda tem que ser divulgado, porque lá a minha bisavó lá na minha aldeia não entende o que é essa coisa de Estado. Só sabe Estado, governo, tá? Sabe Rossi, Mambo. É o que eles sabem. Então, há muita coisa que é preciso, um trabalho enorme, e eu fico satisfeito de ver que há progresso. Há progresso nesse sentido. Às vezes não temos a maneira de ver, mas temos que comparar. E as circunstâncias em que temos estado a trabalhar. Quando digo temos estado a trabalhar, não estou a dizer governos é que têm estado a trabalhar, toda a sociedade. Hoje trabalhamos com o cadeado. Quando nos conhecemos, onde estavas, o cadeado? Não, na tua cabeça, em que nível estava? E agora, onde é que está esse nível? Agora, isso que tu fizeste, como não influenciaste muitos que estão aí? Quando não estavas lá, não aparecia na televisão. A falar, agora já está um cadeado que aparece na televisão, que fala, que discute com seu colega, já não precisa de ir perguntar ao presidente Chissano se pode fazer ou não. É isso, Mucipo, não é assim? Estás aí, Mucipo, já. Onde que estavas antes de haver o Soico? Na escola. E agora estás aonde? Estás aqui. São cabeças que estão formando. É isso que está a acontecer. Não ao nível que nós desejávamos. Dizer que, olha, está aqui. E isso coisa da agenda de longo prazo. Não é para a coisa acontecer daqui para aqui. Por isso é preciso sempre acompanhar. Esta questão de paz é mudança de mentalidade. É por isso que na nossa fundação nós acrescentamos a palavra cultura. Porque cultura não é brincadeiras, né? Estavam a perguntar, eu estava a apresentar o ministro Catupa, quando ele era ministro da Cultura, numa província aí, e o intérprete disse, estão a dizer que este aqui é o ministro das brincadeiras.
Ministro da Cultura. E na altura havia uma discussão sobre o que é cultura. Eu tinha lançado essa pergunta, o que é cultura? Mas a resposta foi encontrar lá nos confins de Nampula, dentro no interior, que disseram, cultura, como é que a gente pode traduzir? E procuramos, como Catupa era linguista, ele encontrou a palavra makhalelo. Makhalelo em que isso aí, em coisa é mapuá. Makhalelo quer dizer, em Xangana, matsamela, mahanhela. É a maneira como nós vivemos, e eu tinha dito assim, é a maneira como nós nascemos, crescemos e morremos. Tudo isto é cultura, e a cultura faz parte disso tudo. Mudança da mentalidade e dos sentimentos também mudam. Saber o que essas universidades produzem. O que produzem? O que produzem? Temos fábricas. Quem vai produzir as fábricas? Temos a Faculdade de Engenharia, Engenharia Civil, Eletrotécnica. E hoje temos essas inteligências artificiais, até já se fala disso aqui. Estamos já a saltar grandes etapas. Não vamos esperar, vamos avançar, mas há muita coisa que colmatar no meio disto tudo. Eu penso que é preciso que nós olhemos para os sucessos e não só apenas o que falta fazer, mas o que foi feito tem que ser conhecido também. É preciso encontrarmos formas de divulgar aquilo que fizemos de positivo. Não é aquilo que Chissano fez no tempo dele, é aquilo que fizemos lá na aldeia mesmo. Camarada Graça anda muito nas aldeias e vê certamente que há tanta carência, mas há cada coisa que a gente vê lá. Mesmo aquela mamana que não sabia ler e que sabe fazer alguma coisa hoje. É preciso analisar isso. Essa é a minha resposta, Cadeado. Mas como professor, tu has de desenvolver tudo isto. Muito mais. Muito obrigada, Excelência, pela sua participação, por ter aceito o convite da Orfad. Muito obrigada, doutora Graça Machel. Muito obrigada, Dom Vinícius Engolano. O primeiro painel fica por aqui. Esgotamos o tempo. Pedimos imensas desculpas. A minha colega vai dar continuidade em relação àquilo que é o programa que vem a seguir. Uma salva de palmas para a senhora vez. Muitíssimo obrigada mais uma vez a todos os painelistas, oradores do primeiro painel. E em segmento do nosso programa, como esteve a dizer a Selma, estamos mesmo fora do tempo previsto. Gostava de convidar a todos para o pequeno lanche. Dentro de 10 minutos, pedimos que voltássemos à nossa sala. Por favor, vamos ao lanche.